Josias, você comentou rapidamente, antes de a gente entrevistar o senador Randolph, a respeito da pesquisa Datafolha, falando da rejeição do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a pesquisa, que hoje também traz um pouco mais de detalhes no jornal Folha de São Paulo, fala sobre as intenções de voto para primeiro e para segundo turno. Vamos só passear um pouquinho nas notícias aqui antes, nas informações. Coloca aqui na tela para mim, que aí o Josias já pode ir comentando comigo. Josias, vamos lá. Vamos pensar primeiro nesse segundo turno? Vamos pensar primeiro no segundo turno. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 56% contra 31%. Não mudou muito em relação à pesquisa anterior, né, Josias? Não, mostra uma certa estabilidade. Diz o Datafolha que se o segundo turno fosse hoje, o Lula prevaleceria com 56% a 31% atribuídos ao Bolsonaro. E também ali naquele escalão do terceiro turno, não houve muita oscilação, tudo dentro da margem de erro, e mostra que há uma inanição, se posso utilizar essa palavra, das candidaturas tidas como alternativas, como terceira via, João Dória ali oscilando entre 5% e 4%, o Ciro Gomes ali entre 8% e 9%, e Eduardo Leite, quando entra no lugar do Dória, fica entre 3% e 4%, tudo muito parecido. O que eu achei mais relevante, Fabíola, é que todo mundo costuma dizer que a pesquisa é o retrato de um momento, né? E isso é uma grande verdade. Mas as pesquisas feitas pelo Datafolha nos últimos 9 meses, quando a gente as observa em conjunto, elas compõem um filme sobre o desempenho do Bolsonaro na presidência. E esse enredo não sugere um final feliz para o presidente. A foto informa que a taxa de impopularidade do presidente bateu aí em 53%, o que é um recorde. Mas se você observa o filme, ele revela que o Bolsonaro, o índice de reprovação dele subiu 21 pontos percentuais desde dezembro. A taxa de aprovação do presidente, que era de 37% há 9 meses, despencou para 22%, um tombo de 15 pontos percentuais. O Bolsonaro ele ainda dispõe de um pouco mais de 1 ano e 3 meses de mandato. Se ele fechasse a usina de crises que funciona em tempo integral lá no Palácio do Planalto, ele teria enormes dificuldades para restaurar a sua imagem. Mantendo a fábrica de crises aberta, como parece ser a intenção do presidente, ele transforma o seu plano de reeleição num projeto virtualmente falido. Até o eleitorado evangélico, que o Bolsonaro supõe ser fiel à sua pregação, já iniciou um êxodo. Há 9 meses, a aprovação do Bolsonaro entre os evangélicos era de 40%. Agora o Datafolha informa que caiu para 29%, uma queda de 11 pontos percentuais. Então, acontece com o Bolsonaro, Fabíola, um fenômeno muito parecido, muito comum, aliás, entre os políticos. O sujeito acha que é uma coisa, mas a sua reputação indica que ele já virou outra coisa. O Bolsonaro se tornou um presidente hemorrágico e ele não sabe como fazer um torniquete. Então, de tudo que há nessa pesquisa, o mais relevante é que o Bolsonaro vai se tornando um candidato inviável. A dúvida agora é, nesse ritmo que ele vai, se ele chega ou não ao segundo turno. Mas hoje, se chegasse, ele seria um candidato facilmente derrotável. Esse é o resumo da ópera. Ô Josias, quando a gente olha, coloca aqui na tela para mim da rejeição, esse dado sempre me impressiona bastante, que é muita gente, quando a gente conversa, né, que ficam aí, não querem Bolsonaro, não querem Lula, não querem Dória, não querem Ciro Gomes. A rejeição desses que estão lá na frente, elas são muito altas, né, Josias? Ó, Bolsonaro com uma rejeição de 59%. Lula, 38%, Dória, 37%, Ciro Gomes, 30%. Ou seja, a rejeição desses políticos que estão liderando, apesar de liderarem, eles são muito rejeitados pelos eleitores brasileiros, né? É verdade. E a rejeição significa o quê? O pesquisador chega no sujeito e pergunta, olha, em quem você não votaria de jeito nenhum, em nenhuma hipótese? Aí o cara fala, eu não voto de jeito nenhum no Bolsonaro. 59% é uma taxa altíssima, é muito difícil de você
dissolver este índice. Então, é isso que está acontecendo. Hoje, 59% dos brasileiros dizem que, em hipótese nenhuma, cogitariam votar no Bolsonaro para ser reeleito presidente da República. A taxa de rejeição do Lula já foi muito mais alta, mas ainda está muito alta, 38%. Significa dizer que o Lula não é um candidato imbatível. O problema é que os outros são tem um volume de intenção de voto muito baixo a essa altura da competição. E o Dória e o Ciro, para ficar nos exemplos que nós mencionamos aqui, também estão com uma taxa de rejeição alta, equiparáveis ali ao Lula, dentro da margem de erro, 37%, 36%. Então, são candidatos que, além de conquistar votos, eles vão ter que fazer um trabalho dobrado para dissolver, para diluir esta rejeição aos seus respectivos nomes. Isso mostra, Fabíola, que há uma via, de fato, a ser percorrida por um candidato que tenha leveza, que seja visto pelo eleitorado como uma novidade. O problema é que essa novidade não surgiu. Então, se ela não surge, aí, mesmo um candidato com grande taxa de rejeição pode ser eleito, porque aí você acaba elegendo não um presidente preferido, mas um presidente menos pior para evitar o que você considera absolutamente pior, péssimo e tal. Então, é nesse ambiente que nós estamos trafegando. O Lula não é imbatível. Agora, se não surge nenhum candidato viável, o Lula acaba se elegendo para evitar o outro. Está se criando um movimento muito parecido com o que levou o Bolsonaro à presidência. É um voto contra, não é um voto a favor, né? Aquele voto contra, né? Agora você está criando... O Bolsonaro conseguiu criar o antibolsonarismo. Ele se beneficiou, em 2018, do antipetismo. Ele agora está oferecendo aos seus adversários a oportunidade de cavalgar o antibolsonarismo, que é um fenômeno que está aí muito presente.